Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Kniper e vamos falar sobre o Cruzeiro que perde para o Mushucuna em casa na Sul-Americana por 2-1. E aí você deve estar se perguntando, o que é Mushucuna? É um time do Equador que eu vi a logo do time, né? O negócio parece umas logos de supermercados de interior, né? Porque é aquele logo meio em diagonal, com aquela sombra. Aí por algum motivo tem um garoto com um poncho jogando futebol. Quando eu vi o poncho ali, eu já me lembrei na hora do Cal Kestis, que é o personagem lá do Star Wars Jedi Survivor, Jedi Fallen Order, excelentes jogos, né? Assim, né? O Jedi usava o poncho, né? E assim, eu vendo isso, né? Tipo, o time que o Cruzeiro tá enfrentando e o Cruzeiro perder esse jogo desse jeito, né? 75% de posse no jogo não vale nada, porque em 25% de posse nos contra-ataques o time adversário leva tanto perigo quanto, se não mais. E o único gol que o Cruzeiro marca no jogo é de pênalti. Ok, sofre um pênalti, quer dizer que chegou perto da área, de um lance de perigo, e o Gabigol converte, mas é isso. O Cruzeiro é um time que está deixando demais a desejar, né? O estadual já mostrou que assim, a expectativa criada no início da temporada, com a quantidade de dinheiro que o Cruzeiro gastou, ela era falsa por um simples motivo. Muito desse dinheiro, inclusive em salário e tudo isso, estava sendo investido em jogadores que não eram garantia de retorno, porque o Dudu já não está no seu auge, né? E já estava sendo escanteado no Palmeiras porque não apenas por brigas, né, com a Leila Pereira, e sim porque ele já não estava jogando mais como antes. E o Gabigol, a gente conta nos dedos as boas atuações que ele teve no passado. A maior parte do ano passado dele foi muito ruim, em um nível de futebol muito baixo. Esse não é o cara que o Cruzeiro deveria pagar mais de 2 milhões de reais por mês para ser o centroavante da equipe. Tinha que ser um cara que garantia retorno. O Gabigol não estava fazendo isso no Flamengo porque ele serviria para o Cruzeiro. Então, assim, o Pedrinho da SAF foi lá criticar os jogadores que ele contratou, né? Eu não acho que você deva fazer isso na frente do microfone para a imprensa, né? Você desestabiliza ainda mais, né, a equipe do que já está. Mas fato é que, assim, o futebol não é feito só do bom momento dos atletas, né? Se fosse assim, alguns times de basquete que reúnem um monte de estrelas iam dar muito certo. Eu me lembro quando o LeBron James fez, acho que um Lakers que tinha o Carmelo Anthony, o Dwight Howard, o Russell Westbrook, né? Cara, se fosse 10 anos antes desse time ser formado, talvez ele funcionasse muito bem. Mas a gente viu o Carmelo Anthony no fim de carreira, nossa, horrível o nível que ele estava jogando. O Dwight Howard também nem sombra do cara que era. Aí eu olhava também o Russell Westbrook, também muito aquém. E assim, a gente olhava para aquilo e falava, misericórdia, né? E assim, não adianta você montar um time de super estrelas. Inclusive, se a gente olha, por exemplo, na história da NBA, muitas vezes isso está errado. O Lakers, acho que 2004, olha só o quinteto titular, vou levar de 4 nomes aqui perfeitamente, né? Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Gary Payton e Karl Malone. Esse time deu errado. Assim, você para pensar que esse time deu errado? 4 Hall da Famas, 4 jogadores que você coloca na lista dos melhores jogadores de todos os tempos. Porque assim, não é só super estrelas, né? Primeiro, por que deu errado? Karl Malone e Gary Payton já estavam quase aposentando. Karl Malone tinha 40 anos naquela época, ainda não estava jogando mal, mas assim, não era o nível de MVP que ele já chegou a jogar. E o próprio Gary Payton também estava jogando abaixo. Tanto é que o Gary Payton estava no fim de carreira desesperado por um título que ele ganharia no Miami Heat depois. E o Miami Heat não era um time tão estrelado assim, mas era um time, né, mais organizado, com menos ego. Porque o grande problema do Lakers naquela temporada foi ego. As brigas do Kobe com o Shaquille O'Neal, por isso que o Shaquille O'Neal também vai para o Miami Heat. As brigas dele com o Karl Malone, que ficaram muito controversas também. E assim, não adianta você fazer um time cheio de grandes referências técnicas, se alguns deles estão fora do auge, se alguns deles não vão ser tão comprometidos, eles vão causar problemas. O Cruzeiro é um amontoado de jogadores que muitos já viveram seu auge anteriormente, muitos estão em declínio, e aí não tem como você organizar tudo isso de uma maneira que fique uniforme, que orne bem taticamente. É um trabalho difícil para o técnico, né? A gente está falando do Leonardo Jardim, não é um bobão. Pode ser que não dê certo, o Bruno Lage não deu certo aqui, né? A gente não tem garantia de sucesso também. O nome é bom, mas assim, o cara não é milagreiro, ele não vai fazer esse time jogar futebol do nada. E tá difícil, né? E assim, a gente olha também, o melhor jogador do Cruzeiro, o Matheus Pereira, vive um momento pessoal difícil. Ele já declarou que queria sair do Cruzeiro, cara. Quase acertou uma transferência, aí desistiram de última hora. Assim, tá uma bagunça o Cruzeiro. E é um time que decepciona demais até agora pela expectativa criada. Mas é uma demonstração, assim, de que
não adianta você contratar jogador pelo nome. Você tem que contratar o cara pela produção do presente dele. Quem vive de passado é museu. O presente você faz agora e o presente do Dudu, o presente do Gabigol não é igual aos tempos áureos. É um carro usado, gente. No dia que saiu da fábrica, ou até mesmo nos primeiros 100 mil quilômetros, é legal demais. Mas depois disso, né? Assim, não é indo na manutenção o tempo todo, não vai render igual antes, sempre tem um probleminha novo. Não dá, gente. Assim, e a montagem, a cara do Alexandre Matos, né? Tipo, e assim, salários enormes. Nossa, assim, é um negócio bizarro. Quanto que ele. Nossa, ele monta muito mal a folha salarial. Isso não é de hoje, desde a época do Palmeiras, colocando aqueles salários, contrato de 4 anos por Ramírez, mais de 1 milhão por mês. E o Atlético Mineiro também, muito jogador, limitadíssimo, recebendo salários enormes. Isso dificulta a revenda, dificulta se livrar dos jogadores, contratos grandes e caros. Então, assim, o trabalho de diretoria de futebol do Alexandre Matos, mais um, muito abaixo da média. Já foi horrível no Vasco e é horrível no Cruzeiro. Então, assim, só tá indo atrás do nome e não da eficiência que o cara produz hoje em dia, até mesmo para diretoria de futebol. Então, não adianta investir uma fortuna como o Pedrinho faz, se você não vai investir bem. Você tem que saber muito bem onde você está colocando o seu dinheiro, não é só contratar a celebridade. Então, vamos ver o que o Cruzeiro faz, mas hoje é aquela partida que é para ficar lembrado por muito tempo. O Chuck Runa vai lá e ganha deles, e aí é isso, né? Tipo, sempre eu vejo me perder para times que, assim, são muito desconhecidos no cenário do futebol continental, entende? Se o Botafogo perdesse pro cara bobo, né? E olha que foi no finalzinho que eles ganharam, é vexame, gente. Você acha que as pessoas vão fazer piada disso? Então, é um negócio bem complicado para o Cruzeiro lidar agora, porque estão em último no grupo, 2 jogos, nenhum ponto marcado, só 2 derrotas. E vai jogar, acho que agora a próxima rodada fora de casa, vai ter que dar um jeito de se recuperar, porque senão cai na fase de grupos da Sul-Americana um vexame que, assim, não dá para passar pano mesmo. O nível da Sul-Americana é muito mais baixo que o da Libertadores. É obrigação os clubes brasileiros, com os elencos que eles têm, conseguirem a vaga ao mata-mata. Se vai ganhar a Sul-Americana é outra história, aí ok. Mas cai na fase de grupos, não dá para aceitar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.